Olá, hoje vamos fazer um react muito legal, mas dentro da proposta do canal. Olha a história. Vamos falar de um influencer, o Serol, que investiu 20 milhões para fazer uma Smart Fit, mas que virou assunto em vários grupos de influencers que se valia ou não a pena esse investimento. E, inclusive, duas pessoas que eu admiro e respeito muito o trabalho de cada um, que é o Renato Cariani e o Lázaro do Carmo, dois gigantes que deram sua opinião no assunto e que foram diferentes. E neste vídeo irei ajudar os dois nas contras e aprendermos algo de interessante para quem pensa em abrir uma academia, ou simplesmente pela resenha, saber quem está certo. Bora pro vídeo? Mas antes de começar, preciso citar esses três gigantes do vídeo. Claro, momento fã, né? Vai que um dia eles assistem esse vídeo, né? Sonhar não custa nada. Como não vou falar do Scarpelli, aproveito e... Scarpelli, sou seu fã, cara. Desde os vídeos das antigas, aqueles no sofá com muito pré-treino. Cara, simplesmente um dos precursores do conteúdo maromba, cara. Abraço. Lázaro do Carmo Júnior, que dispensa comentários, principalmente no meio que eu vivo. Mas quem não conhece, deve conhecer e ouvir o que esse cara tem para falar. Vale muito a pena. Lázaro, sou seu fã, cara. Adoro seu trabalho. Abraço. E claro, tem o Renato Cariani, que aparece no corte. Renato, um abraço. Fã desde a IBTV. E se você que está me vendo não conhece nenhum deles, sinceramente não sei que mundo você vive. Mas bora seguir o vídeo. Quanto que eu vou ter de volta? O cara com uma mensalidade de cento e poucos reais. Pô, pra voltar a 20 milhões, ainda pagando royalties. Nem vi o resto, mas vamos ver um vídeo que dá pra falar. Tinha 20 milhões na conta. Aí dos 20 milhões, ele me rendia 180 mil por mês. Ó, vamos lá. Olha esse cálculo aqui, chat. Olha por que às vezes é bom investir. 20 milhões. 20 milhões vezes 100, vezes 9, dividido por 100, dividido por 12. 150 mil por mês, em média, rendia 18 milhões, no caso, eu botei aqui. Rendia 150, vamos fazer com 20 milhões, por que eu botei 18? Ou botei isso mesmo? Vezes 9, dividido por 100, é isso mesmo, dividido por 12. Rendia uns 150 mil ali, em média, 20 milhões. Olha só que interessante. Vamos fazer umas contas aqui, até para ver se realmente isso está acontecendo. Levando em consideração aqui que, pelo perfil dele, eu acredito que ele não é nenhum expert em investimentos e finanças, né? Eu acredito que ele tem um perfil mais conservador. E para chegar nesses 9% que ele falou, para ver realmente que é fato, olha só que coisa doida. Eu peguei aqui um CDB pré-fixado, né? 105% de CDI não é nenhuma loucura, todo mundo sabe que chegam até 120%, 130% e às vezes até mais. Só que para um investimento de um ano, pelo menos, que é para a gente fazer aqui o cálculo, fui bem conservador e bem realista para tentar chegar o mais próximo possível. Tão realista que eu coloquei aqui 10,4%, 10,40%. O que seria isso? Para a gente chegar nos 9% dele, né, que é o líquido que ele falou que tirava, a gente precisa subir um pouco e vocês vão entender o porquê. Eu coloquei aqui um ano de investimento, né? Coloquei até inclusive o período que mais ou menos ele teria investido, já que a academia ficou inaugurada em janeiro de 2025, né? Vamos supor que ele tenha tirado o dinheiro antes desse período, 6 meses antes, então ficou um ano de 2023 a 2024. Essa calculadora que eu criei, né, em algum momento eu vou disponibilizar para vocês em um vídeo futuro, né? Mas ela precisa saber os dias úteis, porque para quem não sabe, quando a gente fala de investimento, ele rende dia a dia, né? Só que sábados e domingos ele não rende. E então ele precisa saber a quantidade de dias úteis. E essa planilha, inclusive, tem essa mensuração sobre os dias úteis. E então foram 250 dias úteis nesse período aqui de um ano. E foram 366 dias, porque foi o período que eu estou prevendo de um ano de investimento, né? E até trago aqui, ó, nesse período de 366 dias, que é um ano, seria uma taxa de 17,5%. Não teve cobrança de IOF, que é quando você faz o saque antes de 30 dias, por isso que está zerado aqui, e 17,5% é a alíquota de imposto de renda que ele vai pagar no período. Tá ok? É claro que se você recomendado aqui é deixar mais um ano, ficar 2 anos, que ele pagaria só 15%. Existe inclusive uma lei de IOF que está para acontecer em 2026,
que eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eles querem colocar o IOF em 15% independente do período investido. Mas isso é assunto de outro vídeo, vamos seguir aqui. Então, dentro do que o Serol colocou, disse que faria, no final de um ano nós teremos 22.189.000, né, o que renderia nesse período 2.189.000. E os 150 mil que ele falou, onde que está? Vamos lá? Olha só que interessante. E aí vocês vão entender aqueles 10% que eu coloquei lá em cima. Desse valor que ele teve de rendimento bruto, tá? Ele precisa descontar o imposto de renda que eu falei aqui em cima, que vai incidir sobre o período investido. No caso, deste valor daria 383 mil. Não teve cobrança de IOF, que nem eu disse. Então, desses 2 milhões que foi o que rendeu a mais, entraria 1.806.000. Que olha só que curioso, é 9% ao ano. Que se você divide por mês, dá os 150 mil que o Serol fez ali de conta. E olha que curioso, né? Então, ao final de um período de um ano, ele teria 21 milhões totalizando 806.318 para iniciar o próximo ano com o valor. Então, ele começou o ano com 20 milhões e ao final de um período de um ano, ele teria 21.806 no bolso já líquido para começar o novo investimento. Entenderam? Então, isso que o Serol falou é realmente verdade, factível, é fato. Vamos seguir então. Aí eu gastei 20 para fazer Smart Fit. 20 milhões para fazer Smart. Mais ou menos 20 eu gastei. Hoje ela tem 5 mil alunos, fixo mais os variáveis. Então tu bota 5 mil no plano Smart Fit, ó, R$150 por mês no plano Black, 99 no plano Fit e 120 no plano Smart. Então você vai botar uma média de 120. Então 5 mil vezes 130. Rende 650 Ele mil. pegou o preço máximo. É isso que eu ia falar. Ele não pegou média. Tá errado. O cara não pegou o preço máximo, não pegou média. Mas depois eu vou fazer uma crítica aí. Vamos lá, velho. Por mês. Ó, vamos parar aqui e vamos falar outro aspecto que o próprio Lázaro comenta, né? Quando nós vamos lá na página da Smart Fit e vermos a academia lá em Arujá, quando nós olhamos o preço, que é o que ele havia mostrado ali, você pode ver que são 3 opções, né? Um de R$ 149,90, um de 100 de R$ 99,90 e outro de R$ 119,90. Ele fez um cálculo que ele diz, cálculo simples, que ele falou que era R$ 130 a média. Só que você faz um cálculo bem simples mesmo, somando esses 3 valores e dividindo por 3, o valor daria R$ 123,23, que inclusive parece que o Serol ia falar esse valor. Só que, olha que pontos interessantes aqui que faz a gente refletir se esse valor está muito próximo da realidade. Pensem comigo, você está em Arujá, ele mesmo diz em vídeos que é a única Smart Fit que existe na cidade. E aí eu pergunto que a grande vantagem aqui, inclusive do plano Black, que ele diz, ó, treine em qualquer academia, seja no Brasil ou na América Latina. Eu pergunto a vocês, você vai treinar em outras academias com que frequência? Isso impacta muito na sua escolha, com certeza, né? E olha só, tem outros 2 planos aqui, inclusive um sem fidelidade com adesão grátis, R$ 119,90 por mês. Por que eu estou enfatizando isso? Porque para você fazer uma média, inclusive dar os R$ 130 que o próprio Serol comentou, você tem que ter um número muito maior de assinaturas no plano Black, de R$ 149,90, e os planos de R$ 99 e R$ 119 vai jogando essa média para baixo. Então, para dar os 130, concorda? Porque se fosse 100% o plano Black, seria R$ 149,90 e essa seria a média, né? Mas só que tem que lembrar que os alunos têm opção. E eu não vejo muita vantagem o aluno querer opcionar pelo plano Black, porque só tem uma academia Smart Fit naquela cidade. E todo mundo pensa no seu bolso. Vendo um plano que tem adesão grátis e sem fidelidade, pô, talvez ele opte por R$ 119,90 porque ele não precisa ficar preso com ninguém. Mas se o cara ainda não tem problema com isso, ele ainda pode pagar ainda mais barato. Eu estou de acordo com o que o Lázaro falou e acho mais difícil ainda ser 130 por esses aspectos que estão colocados aqui, que eu mostrei para vocês. Aproveite e coloquem aqui no comentário qual plano vocês escolheriam se vocês estivessem em Arujá. Vamos seguir. Então, os 20 milhões, em vez de render 150, tá rendendo 650 mil por mês agora, entendeu? Não rendeu pra ele. É o faturamento da academia. Não é rendimento. Isso é venda da academia. Vamos supor que a academia deixe para ele 10% de lucro líquido porque tem que pagar royalties. Sobrou 65 mil para ele.
Ele não sabe fazer conta. Já falo sobre isso, já. Um jovenzinho não sabe fazer conta. Vamos lá. Então ele está falando que ele botou 20 milhões e que antes ele tinha um rendimento líquido de 9% ao ano, que daria para ele ao mês 150 mil. Mas ele permanecia com seu capital principal líquido para uso a hora que ele quiser. A partir do momento que você imobiliza, e o imobilizado é maquinário que deprecia, o imobilizado é estrutura de capex que você investe, que vira pó, porque se você reformou, se o imóvel for dele, ok, vai valer para alguma coisa um dia, mas ele não recupera o tangível do cimento, tijolo, essas coisas de dinheiro. Não deu dinheiro. Me desculpa, faturamento 650 mil por mês. Ele comparando com lucro, com juros, que é líquido, que mesmo assim 9% ao ano é a correção da inflação. Aí, nesse caso, ele não tem nem correção de inflação. Ele tem 650, mas você já foi dono de academia, né, Isabel? Sim. Sobra quanto na última linha? 20% no máximo? Se sobrar, tá bom demais. 20%. De Então, se sobrar 20%, vai dar ali para ele. Ó, 20%. Ele falou que hein, 10% 65, 20% vai sobrar 130. É menos do que era antes, mas ele perdeu o capital principal que foi imobilizado e depreciou. Exatamente. Depreciou o aparelho. Como é que tu vende aparelho? Você ainda é dono de academia? Como é que tu faz para vender aparelho usado? Porra. Você compra zero, uma esteira bacana, Life Fit, você paga quanto? É pior do que carro. É muito pior, na verdade. E a liquidez que você vai ter? Lembra, tudo bem, investimento forever, mas ali bosta que tá ruim. Vamos continuar o vídeo lá pra ver. É por isso que às vezes você investe. E aí, com isso, ainda consegue empregar amigo. Não dá emprego pro amigo, não, cara. Dá emprego pro profissional. A gente contrata as pessoas pela competência, não pela confiança e muito menos pela amizade. Eu vejo empresa gigantesca quebrando porque contrata pela confiança e pela amizade, não pela competência. Consigo Gente, eu assino embaixo, isso é uma verdade, viu? ter um comércio, consigo treinar onde eu gosto, consegue ter uma qualidade de vida melhor e o teu comércio tá ali. Tu entendeu ó, por que às vezes vale a pena gastar o dinheiro e não só deixar rendendo? Eu concordo com ele com uma coisa. É melhor você gastar, não. É melhor você investir dinheiro do que deixar rendendo, porque rendimento é correção de custo Brasil. Nem correção de custo Brasil. Correção de inflação. Ok. Só que aquela conta ali, você investir 20 milhões para ter uma venda de faturamento de mensalidade de 650 é um péssimo negócio. E detalhe, ele ainda pegou uma bandeira que ele ainda tem que pagar royalties. É um péssimo negócio. Mas eu emprego os amigos. Cara, monta uma ONG. Amigo eu não emprego, eu emprego gente competente. Viu, tem um ponto aqui que não falou, mas eu vi alguns vídeos do Serol que ele parece que tem uma parceria com a Smart Fit. A Smart Fit, como qualquer rede, né, tem seu custo e seus gastos com publicidade e marketing. E parece que, lembrando que o Serol é uma figura pública e pode ajudar nessa divulgação, parece que tem um acordo que não sei, não consegui confirmar em lugar nenhum, ele talvez não tenha que pagar esses royalties para a Smart Fit. Talvez não seja eterno, né? Em algum momento pode ser que venha a ter essa cobrança de taxa. Não sei, tem que se verificar. O que eu sei é que a grande maioria não vai ter esse tipo de benefício. Tem que pagar royalties também. Então o que o Lázaro está falando aqui, lembrando, é para todos, não é só uma pessoa, né? Porque muitas pessoas querem ter uma ideia da abertura de academia. E isso é muito válido que o Lázaro comentou. Vamos seguir. Empregar amigo já tá errado. Entendeu? Amigo bonzinho, batiza meu filho, vira meu compadre, mas não vai trabalhar pra mim? Esse envelhecimento foi o Serol no próprio pescoço, né? Ele passou O nome Serol no próprio pescoço. passou o Serol no pescoço. Porque pensa o seguinte, galera, vamos lá. Se você botou 20 milhões no negócio, ele dá break-even quando ele para de exigir investimento. E Já vamos falar, hein? quando você recupera os 20 milhões. Faz uma conta de quantos anos vai demorar para recuperar 20 milhões, sendo que o faturamento bruto da academia, pela conta que ele fez, foi 650 mil. Se sobrar 20%, que ele falou, que o Scarpelli falou que é bom pra caralho, se sobrar 20%, vai sobrar 130 mil reais por mês. 20 milhões, para ele recuperar os 20 milhões, ganhando 130 mil reais por mês, quantos anos vai levar? E lembrando que não são só 20 milhões, são 20 milhões mais 9% todo ano, porque tem o custo do capital.
Então, quando você vai investir no negócio, você tem que entender o seguinte, os seus 20 milhões em um ano não era 20 milhões, é 20 milhões mais 9%, que é o valor que ele colocou ali. Então, seria 21 milhões e 800 mil reais um ano depois. Mais um ano depois, bota mais 2 milhões. E para você ter o payback do dinheiro investido, você tem que corrigir esse dinheiro, que é a correção do dinheiro. Eu acho que assim, não fiz conta, não peguei um HP aqui, mas eu acho que 20 milhões na Smart Fit, com faturamento mensal, 5 mil alunos, que dá 650 mil, conta dele, tá? Não tô fazendo. E não recupera nunca o dinheiro dele. Vai morrer. Nunca. Vai morrer. Recupera o dinheiro dele. Será o fininho no próprio pescoço. Meu amigo, eu tenho 35 anos de business. Serol, tu fez um mau negócio. 35 anos de business, como presidente de empresa 18, sou dono dos meus negócios, tenho CNPJ desde os 21. Tu botar 20 milhões numa empresa para ela ter de venda mensal 650 mil, para sobrar no máximo 20%, mas você ainda tem que pagar royalty, tu fez um péssimo negócio. E lembrando, cara, não é os 20 milhões rendendo 9%. Cada ano que passa é 20 milhões mais 9%. 20 milhões mais 9% dos 20 mais 9%. É capitalizado. É capitalizado. É o juros sobre juros. A partir de hoje vai soltar pipa com a linha pura. Tá deixando de ser burro. Exatamente. Foi bom não. Tem muita coisa interessante que o Lázaro disse aqui, tá? O Lázaro comenta que dos 20 milhões que é o investimento, e o Serol diz que tem um faturamento de 650 mil por mês, baseado naqueles 5 mil alunos, o que já é questionável, porque a gente falei instantes sobre essa média aí de R$130 é ser um pouco difícil, pelos aspectos que eu comentei dos outros planos que tem, até a quantidade de Smart Fit na cidade, que é só uma, para quererem optar pelo plano Black. E tem essa questão aqui dos 20% que é a média que eles estimulam de retorno, que daria 130 mil. Só que quando o próprio Lázaro comenta, você faz uma comparação de rendimento daqueles 20 milhões. Olha só que interessante. Lembra lá os 150 mil que realmente bate com o que o Serol comentou, que teria de retorno? Se você faz uma análise direta, ele já teria aqui um prejuízo direto, se fosse uma comparação direta, de menos quase 21 mil por mês, que acumulado daria 246 mil a menos ao ano. E aí você começaria o ano com 20 milhões e chegaria no final do ano com o valor menor. Só que nessa conta aqui não entra o cálculo, porque se você está somando imóvel aqui, que imóvel normalmente o payback você faz através do aluguel. Mas como está inserido aqui, altera muito o cálculo das questões quando a gente fala de payback. Imóvel demora bastante, né, para você ter o payback. Quando você soma tudo isso, você está tendo quase 13 anos para ter o retorno disso. E aí você só vai ter realmente depreciando o valor investido. Por exemplo, em comparação aqui, ele dá uma perda de quase 2 milhões em relação se ele mantivesse o dinheiro parado na conta do que ter investido na Smart Fit. Aí eu concordo 100% com o que o Lázaro disse. Só que você teria que realmente separar o que é A e o que é B. Quer dizer, eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Se nós formos lá na página da própria Smart Fit, que ela dá uma ideia. Olha só. Aqui na Smart Fit, tá? Ela vende o seu negócio dizendo que a lucratividade média é 30%, mas se nós pegarmos esse exemplo aqui, ó, que ele acabou de dizer, 3,8 milhões, que é a partir, né, fora uma taxa inicial de franquia. Ele está dizendo que o payback vai ser na faixa de 24 a 36 meses. Aproveitando essa conta aqui, ó, vamos pegar os 3 milhões e 800. Opa. E uma rentabilidade de 30%. E olha só, deu aproximadamente aqui, detalhe, né? Por esse valor, vamos colocar um valor menor também, de 400 mil, afinal, 3 milhões e 800 é uma academia de um porte. Com certeza a do Serol é um porte maior, que exigiria também um investimento maior, inclusive de equipamentos e tudo mais. Então vamos supor que uma academia de um porte menor tem um retorno menor também. E olha só que interessante, deu 31 meses de payback aqui nessa calculadora simples, que vai muito de encontro
com o período que a própria Smart Fit diz que você tem de retorno, né, do investimento, que será o payback que o Lázaro comentou. Então, só que aqui, lembrando, aqui é apenas o investimento Smart Fit. Quando você realmente coloca o que o Lázaro comentou, aí a história toda muda de figura. Então, a gente está falando aqui de um payback de quase 13 anos. Repito, são coisas distintas, mas vamos seguir. Não tem como fazer a desvalorização aqui, né? Mas teria que entrar aqui no o Lázaro comentou, a valorização do imóvel. Só que aí é um conto que eu particularmente realmente não entro no mérito porque eu desconheço. Fizemos aqui o exemplo, né, que nem eles deram aqui da Smart Fit, né, de 30% e 3.800.000. E aqui alguns pontos importantes que eu gostaria de ponderar. Esse payback, né, ele está baseado apenas na Smart Fit, que nem eu falei instantes. Então, o payback da Smart Fit é uma coisa e bate com o que eles anunciam. E o payback do imóvel, do imobilizado que foi feito no local, ele é diferente porque ele é normalmente feito através do aluguel. Ok, sem problema nenhum. Só que aí tem um aspecto que me chamou bastante atenção e não falou em vídeo, em momento, e não vi vídeo algum, que é em relação ao tipo de imposto. Porque se vocês olharem 650 mil, olhem isso, eu vou até pegar a calculadora aqui. Os 650 mil que o Serol diz que tira por mês, quando nós olhamos o faturamento em um ano, dá 7.800.000. Quem é da área vai perceber. Isso aqui não é faturamento de simples, não. O que significa isso? Inclusive a própria Pano Bianco, que é uma concorrente da Smart Fit, deixa eu pegar lá Pano Bianco. Eles dizem na página para quem deseja se franquear, ó, eles deixam aqui avisado. Ó, os números apresentados consideram uma academia operando sobre o regime do Simples Nacional. O que significa isso? Gente, penso de forma muito resumida, tá? Isso impacta muito nos seus custos que você tem de lucro. Porque no Simples você tem uma arrecadação mais baixa de forma simples e no lucro presumido tanto a folha de pagamento quanto o imposto que você paga sobre o serviço aumentam bastante. As empresas querem fugir disso. Então, e esse faturamento de 7.800.000, que é o que o Serol vai ter no final de um ano, faz com que ele tenha que deixar de ser do Simples Nacional e passe a ser de algum dos outros regimes, que talvez seria o presumido ou o lucro real, mas é a história de outro vídeo, muito mais complicado de falar isso. Mas vai impactar na lucratividade dele sim, com esse faturamento que ele está tendo mensalmente. Então, se você faz uma comparação versus o investimento que ele teve lá, uau, a diferença é gigantesca. E aqui, como eu falei para vocês, né, em relação ao aluguel, e aí tem um detalhe aqui interessante que impacta também nos custos que ele tem. Normalmente o KNAI, que é um tipo de empresa que você pode abrir, que quando você abre um CNPJ, não significa que você possa fazer de tudo, né? Você possa trabalhar atendendo pessoas com saúde, outra vendendo gasolina, ou não. Cada enquadramento aqui, quando a gente está falando de KNAI, que é o Cadastro Nacional de Atividades, existe uma boa chance que o que construiu o terreno é um CNPJ e a Smart Fit é outro CNPJ, até pela questão de pagamento de aluguel, que aí envolve outras questões que eu já vou falar mais para frente. Então isso eu estou falando porque existe uma boa chance aí também de aumentar os custos em relação a isso. Coisa que uma pessoa que não compra imóvel, que não tem essa compra, não precisa ter essa preocupação porque realmente é só academia e vai pagando aluguel. E aí seguindo... Mas o Cariani concordou? Não, o Cariani não. Ele, o outro aí, tudo bem, o Cariani não pode concordar, não quis saber, o Cariani sabe fazer conta. Foi na amizade. Agora vamos à parte do Cariani, do corte Cariani que o Lázaro comenta.
Eu já trago mais informações aqui, olha lá. Mas tem noção que ele gastou 13 milhões de reais, mas ele tem um terreno, um galpão, a academia, ou seja, 100% do que entra aqui ele paga energia elétrica funcionária, acabou. Acabou. Opa, energia funcionária acabou? Vamos lá, vamos no nosso simulado aqui para a gente ver realmente se isso daí confere. Vamos lá. Aqui, pessoal, eu fui num vídeo do Gorgonoid, em que ele é dono de academia, né? Tem bastante experiência. E ele traz alguns valores, inclusive faz react desse vídeo do Serol, que ele investiu 20 milhões. Olha só, então muitas informações aqui eu trouxe do vídeo do Gorgonoid, tá? Gorgonoid, abraço, se um dia você ver esse vídeo aí. Olha só, como a maioria dos seres humanos, que não é o Serol, possivelmente vai pagar royalty, né? Então o royalty é sempre baseado sobre o faturamento da empresa. Então estou colocando aqui uma média de 10%, tá? Então aqui já daria, nas suas contas, 65 mil que você tem que pagar. E se o Serol não paga hoje, quem garante que ele não vai pagar no dia do amanhã? Tem que pensar isso também, né? Às vezes a parceria não é para sempre. E aqui tem a questão do imóvel, do IPTU que ele paga do local. Não precisa ser pago à vista, tá? Então, a gente está falando, em vídeos ele fala que é 2.500 metros quadrados e uma área nobre da região. Então é um custo a ser considerado também. E lembrando que o IPTU é sobre o valor venal, então não estou falando de equipamentos, estou falando tudo aquilo que foi investido no imóvel, o valor que ele seria de venda realmente o valor do imóvel, o valor venal. Então aqui fiz um cálculo mais ou menos pelo que tem de IPTU em Arujá, de 56 mil. Ele não precisa pagar isso de uma vez, ele pode parcelar, mas entra no custo também. Aqui, folha diretos, né, que é o que o Karine falou, o Gorgonoid, pelo tamanho que ele viu, daria 60 mil reais. Aluguel ele não tem que pagar, mas se caso você tem que fazer essa pesquisa de quanto que sai um aluguel de um espaço desse. O imposto aqui, que o Gorgonoid disse que é 60 mil reais, eu acredito que pelo padrão também do Gorgonoid, está no Simples Nacional. Lembra que eu falei? Com o faturamento que ele está tendo ali, ele mudaria o enquadramento fiscal e ia para outro patamar. Então esse custo aqui aumentaria bastante. Está quase dobra praticamente, né? E o Gorgonoid, no vídeo dele, fala que gastou com luz 30 mil reais para essa academia em Arujá, seria o custo mais ou menos de luz. Eu coloquei menos por um detalhe, que eu já falo a seguir. Tem os custos trabalhistas ali, que entrariam também, basicamente ali no Simples, benefícios e tudo mais que precisa pagar para os colaboradores. Tem a manutenção preventiva, que apesar de ainda não existir manutenção, ele não pode chegar da noite para o dia, ter que desembolsar mais 1 milhão, 500 mil para comprar novos equipamentos. Então, normalmente é feita uma reserva ali para que essa despesa seja utilizada no futuro. Você tem o custo de água e esgoto, né? E aí aqui é onde eu aumentei bastante em relação à luz, que o próprio Gorgonoid disse que daria algo em torno de 30 mil, eu deixei 17, mas aumentei água e esgoto por quê? Porque lá na Smart Fit eu dei uma pesquisada, tem chuveiro, e padrão da Smart Fit é normalmente chuveiro a gás, e eu não coloquei esse custo aqui de gás, tá? Mas água e esgoto vai bastante, por isso eu coloquei algo na faixa de 20 mil, tá? Fora mictórios, e geral ali que tem custo de água, mas chuveiro é o grande vilão. Lógico que não aumenta tanto de luz, mas aumenta de gás que eu não coloquei aqui. Esses custos financeiros aqui é interessante comentar e falar que é o seguinte, esse dinheiro que é pago para ele não é 100% dele, afinal, né, as pessoas não fazem Pix diretamente para ele. A maioria das pessoas possivelmente pagam no cartão de crédito. E a operadora de cartão de crédito, eu estou colocando uma taxazinha bem meio termo aqui, 3%, daria algo próximo desse valor aqui, isso sem falar ainda nos custos de banco e tudo mais, que é a manutenção de conta, até porque ele tem que fazer pagamento de folha. E normalmente esse custo aumenta bastante quando você tem serviço prestado pelos bancos. Lembrando que não é o banco que faz, mas ele contrata serviço para que você faça a folha de pagamento por ali. Eu acredito que o Serol, ele não vai deixar o imóvel dele desprotegido. Ele vai pensando em incêndio, qualquer acidente que aconteça com o imóvel. Então, vai ter um custo de seguro ali envolvido. E não tem como, né? Nenhuma empresa aqui vai fugir de custos de contabilidade. Eu coloquei aqui um valor bem razoável e conservador, tá? Pela quantidade de alunos que tem e que precisa ser feito de cálculo. Se ele mudar para o lucro presumido, isso aumenta também bastante. Tá? Até porque ele também faz o cálculo de folha de pagamento pela contabilidade, que é fazer a apuração lá de horas extras, que trabalhou, faltas e tudo mais, férias, né? Então a contabilidade cobra tudo isso daí.
E não coloquei aqui porque eu não tenho a menor ideia, mas eu duvido que o imóvel dele, quando fecha, fica sem nenhum tipo de monitoramento ou segurança, né? Então tem que colocar esse custo lá também. Lembrando que o Smart Fit tem sistema de monitoramento interno, né? Não sei se esse custo também é feito à parte. E aí não tem como fugir, né? A gente está sobre o clima aberto, tudo, principalmente a academia, precisa de limpeza. E aqui o custo de material de escritório forte realmente é material de limpeza aqui, que eu não tenho a menor ideia de quanto seja, mas com certeza barato não é, né? Como é um imóvel que precisa ter licenças e tudo mais, existem as renovações que precisam acontecer. Então, é um custo que também precisa ser considerado ali. E eu acho difícil, qualquer empresa que tenha uma quantidade de pessoas frequentando e tudo mais, não vai ter gasto com o departamento jurídico, né? Até porque, querendo ou não, não só funcionários, mas as pessoas que frequentam o local, pode acontecer alguma ação e algum escritório jurídico passa uma mensalidadezinha para ter esse tipo de assessoria. E aqui a grande maioria das pessoas tem que pensar quando a gente fala de empréstimos. Porque, querendo ou não, você talvez não tenha tido a sorte de ter conseguido esse patrimônio para abrir uma academia e pagar tudo, né? Você teve que se capitalizar com terceiros e aí você tem que colocar no seu custo esse pagamento aqui também. E isso eu fiz, tá, bem baixo, tá? Tem muita coisa que talvez aqui eu não esteja também, porque a minha expertise não é academia, né? Mas eu fiz algo que é padrão em todas. E aí tem uma coisa aqui que eu não coloquei, tá? Mas precisa se colocar, é o Prolabore, que é o quanto que ele vai tirar da academia, porque você não pode misturar pessoa física e pessoa jurídica, né? E isso é um custo importante de ser colocado, até porque ele, como pessoa física, tem que prestar contas para o leão. Afinal de contas, como que ele vivencia, quanto ele ganha, se a renda dele é só Smart Fit. Então ele precisa ter um Prolabore que justifique para a pessoa física dele de onde vêm os ganhos dele. E em algum momento também impacta bastante pagamento de 13º. Quanto mais tempo a academia tiver, é natural das empresas que acabarem tendo algum processo, seja na esfera civil ou trabalhista, né? Porque algum cliente reclamou, sofreu acidente, reclamando que não foi por causa de manutenção e processou a academia. Então por isso que é muito importante você ter um escritório jurídico também, por isso que esse custo acaba sendo relevante, importante para as empresas, porque pode acontecer, tanto na esfera trabalhista quanto na esfera civil, né, de algum cliente reclamar ou até mesmo um trabalhador insatisfeito com alguma coisa, abrir um processo contra a empresa. E não comentou e não vi nenhum dos vídeos falando sobre o IRPJ. Por que isso é importante? Principalmente no caso dele. Tudo aquilo que foi feito, terreno, imóvel, academia, aluguel e o próprio Prolabore, cria uma mistura aí que, se não for bem dividida, vai gerar um imposto de renda, seja para pessoa física ou pessoa jurídica. Então é um custo também a ser considerado aqui e também entra na contabilidade se ele tiver que pagar alguma coisa para o leão. E a amortização e depreciação, que é o que o Lázaro comenta, cara, se a gente entrar nesse sério aqui, é muita coisa para colocar. Mas tem que ser colocado também quando você vai fazer, até porque isso daqui é uma conta de padaria, é uma conta bem simples, tá? Nem coloquei um DRE gerencial aqui, mais bonitinho e tudo mais, porque além do tempo para exigir para fazer isso daí, afinal, eu estou compartilhando esse vídeo com vocês, porque eu achei muito bacana, dá para aprender muita coisa aqui, só que trazer um pouco da realidade de como funciona e informações que eu não vi eles citarem, mas tá aqui, ó, 323 só desses custos que vocês veem que são razoáveis, que teriam que ser descontados tanto no vídeo do Gorgonoid, que ele não achou esse valor, e eu estou trazendo aqui para vocês baseado no faturamento que o senhor comentou, lembrando, no simples, e o que ele está faturando aqui já não é mais o simples, né? Porque o limite do simples é até 4.800.000, se eu não me engano, né? E pelo faturamento dali já vai para outro enquadramento fiscal e aumenta muito mais os valores aqui. Essa academia aqui, do jeito que está aqui, que ele não paga aluguel nada, essa academia já deixa 200 pau por mês. Ele tinha falado de 650 de faturamento bruto. Para deixar 200 mil por mês, teria que deixar de lucro líquido ali quase 30. Porra. Você acha que deixa? Não deixa. Pô, o cara faz conta, hein? Se eu pegar aquela Tem que planilha, ver a conta também, viu, irmão Cariani? Nós vamos encontrar esses dias e jogar uma planta disso. Porque, assim, deixar 200 mil faturando 650 que ele falou é 30% de lucro líquido na academia. E a manutenção e a amortização, que você lembra
Eu tenho toda a parte de OPEX, que é isso que ele disse. Folha de pagamento, água, luz, energia, mas embaixo eu tenho a depreciação, amortização, eu tenho imposto, tenho contribuição social. É muita linha para sobrar 30% numa academia com uma mensalidade tão baixa. Se você estivesse falando dessas academias aí, Agora vejam que o Lázaro vai complementar com outras informações aqui que têm que ser consideradas. outro dia me falar de academia de R$1.500, R$2.000, aí eu concordo. Se tiver muito aluno também, né? Sim. Mas uma academia low cost, deixar 30% de lucro líquido é fácil. Eu vou entrar. A Smart Fit é capital aberta. É fácil de olhar para o que fica lá na última linha. Se a Smart Fit deixasse 30% de lucro líquido na última linha, ela ia ser o sucesso da Bovespa. Ela ia ser a empresa mais valorizada em ação. Eu ia te perguntar isso agora, aproveitar que eu tô com expert no assunto, qual o investimento que vai te deixar 30% líquido? Boca de fumo, talvez. Que eu não conheço, entendeu? 30% de lucro líquido, educação, depender. E foi uso agora. Isso é uma grana muito braba, 30% de LL. 30% de LL, talvez educação, algumas coisas muito específicas, mas empresa que precisa de um ativo imobilizado tanto quanto esse. E que, querendo ou não, tem uma geração de demanda, né? Professor, tem um monte de coisa aí dentro, tem lucro líquido é muito difícil. Eu não conheço academia que deixe 30% de LL pagando imposto, né? Só se o cara não pagar. Desculpa aí, Serol, mas acho que te orientaram mal, entendeu? Não vai sobrar isso, é um pouco mais difícil, entendeu? E pior disso aí eu entendo. Eu não deixaria ele abrir uma academia Smart Fit com 20 milhões de reais de investimento. A gente ia fazer uma conta para ele, 20 milhões. Ele falou que estava tendo 9% ao ano, então no primeiro ano vira 21.800, no segundo ano já vai para 23, quase 24, no outro 25, a gente ia fazer essa conta, falou, o custo do seu dinheiro é esse, que é o retorno sobre o seu dinheiro parado é esse. Quanto que isso aqui tem que dar de lucro líquido para você recuperar isso? Não é? É recuperar. Mas o imóvel é meu. Ok. A gente pode até colocar a valorização do imóvel lá dentro. E o mercado imobiliário é muito flutuante. Você não consegue fazer uma linha perene. E, geralmente, quando o mercado está em crise, você precisa vender, você tem que dar 30% de desconto para vender, que senão você não consegue vender. Qual que é a liquidez que isso dá? Isso é verdade, pessoal. Eu já tive a oportunidade de ter empresa que tinha imóvel e precisava se capitalizar e foi vender. E normalmente a empresa, quando precisa de dinheiro, né, precisa na hora ou o mais rápido possível. E colocou imóvel à venda. Quem já tentou vender algum imóvel sabe do que eu estou falando. Não é porque você colocou a plaquinha vende-se que, opa, está vendendo na semana que vem. E a depender da urgência, que é o que o Lázaro está comentando aqui, você, para forçar a venda ou acelerar a venda, você coloca o valor abaixo do mercado, que é o que o Lázaro está dizendo aqui, né? Você acaba desvalorizando ainda mais o imóvel. A pessoa perde, consequentemente, dinheiro com isso. A pressa faz com que você, inclusive nos investimentos, a pressa é inimiga em tudo quando a gente fala de dinheiro. Caso ele precise, todo mundo vai estar dinheiro no dia. A aposentadoria é o conta-gota dizendo que você nunca vai precisar de dinheiro para mais nada. Essa decisão foi emocionada. Eu acho que ele fez no calor da emoção. E se é que isso é verdade também, né? Esses números. Esse detalhe pessoal, escreva aí o que vocês acham. Porque tá muito estranho isso aí. Tá muito estranho. De um vídeo pro outro, os números já mudaram completo. É verdade. Era 20 milhões de investimento, depois virou 13. Aí vai saber se é 5, né? Pois é. Tô falando que você fez a pior coisa da sua vida, não. Mas bom, a princípio não foi. O que vocês acham? Foi um bom ou mau negócio? Já viram alguma Smart Fit fecharem por aí? Comentem aqui. E aproveita e manda um recado aqui pro Serol. Cara, parabéns. Sinceramente, se você está feliz, e é o que parece nos vídeos, tá ótimo. Você fez o que queria. Ponto. Agora, se você fosse um investidor que não quer saber qual é o negócio, apenas pensando no retorno, aí a coisa muda de figura e vou muito na linha do que o Lázaro disse. Mas concordo também que cada um faz o que quer com o seu dinheiro. E ponto, fechou a regra, ninguém discute isso. Maravilha? Então é isso, pessoal. Se gostaram, ajudem, se inscrevam no canal e deixem o like. Afinal, esse custo é zero. E claro,
Curtam e sigam aqui o Serol, o Cariano, o Lázaro e o Scarpelli. Eu vou deixar aqui o link do canal deles aqui na descrição. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!